Efésios capítulo 5. Estamos dando sequência ao estudo desta carta tão preciosa e queremos então considerar os dois primeiros versículos do capítulo 5 que fecha uma sessão, esta sessão da carta. Mas antes eu quero lhe fazer uma pergunta. Conhece alguém que vive na defensiva? Não precisa apontar. Só pense, só responda na sua mente. Conhece alguém que vive na defensiva? É interessante porque alguém assim acaba ficando com um jeito estranho. Não sei se você já percebeu isso. Com um jeito estranho, sempre observando, sempre em guarda, como se precisando se resguardar para não ser atingido, para não ser destruído, para alguma coisa não acontecer de desagradável, expondo a sua pessoa e trazendo descontentamento, trazendo tristeza e diversos outros sentimentos. Pessoas assim precisam atentar para as palavras e o exemplo de Jesus Cristo, ao viver a dinâmica do coração, a dinâmica de guardar e dar, de fechar e abrir o coração. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. O tema da mensagem é a dinâmica do coração e o texto Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, que eu vou ler agora. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós estamos fechando mais uma sessão no estudo da carta de Paulo aos Efésios. E a preocupação do apóstolo é com nossa ligação com Deus, através de Jesus Cristo. Ele já falou sobre isso, diretamente, desta realidade, da nossa ligação em Jesus Cristo, na ligação com Deus, através de Cristo, desde o primeiro capítulo. Quando já no primeiro capítulo ele falou do plano de Deus, do projeto de Deus e da realidade de nós pertencermos efetivamente a este plano através de Cristo por meio da salvação, por meio da conversão. E sendo Cristo o centro do plano, onde todas as coisas convergem para Ele. Mas veja, não é somente saber. O objetivo de Deus, o objetivo das Escrituras e, consequentemente, o objetivo de Paulo nesta carta, não é nos fazer simplesmente saber as coisas. É mais do que isso. É necessário saber? Sim, é necessário saber. É necessário conhecer. Mas é mais do que conhecer. Não somente saber que nada acontece por acaso. Não somente saber que não estamos entregues à sorte. E que Deus, como eu disse, traçou um projeto antes da fundação do mundo e que o executa a partir da criação e que fazemos parte desse projeto. Mas a partir deste conhecimento, a ideia de Paulo, a preocupação de Paulo para com seus leitores e, consequentemente, para conosco, é que a partir deste conhecimento, devemos viver em Cristo e como Cristo.
Lembre-se que nesta segunda e última sessão da carta, que começa a partir do capítulo 4, Paulo iniciou convocando seus leitores à coerência de um viver com a vocação que recebemos, que eles receberam. Sem desculpas. Temos repetido esta frase algumas vezes no decorrer desses meses, no decorrer do estudo desta carta. Sem desculpas. Esta é a vantagem de saber. Olha a importância do saber. Sem saber, você não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. Você não sabe o que é certo e o que é errado. Mas a partir do momento que sabemos, já não temos desculpas. As desculpas, em parte, existem na ignorância. Mas para aqueles que estão no Evangelho, que aceitaram, foram conduzidos pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como Senhor, o Evangelho e tudo aquilo que ele traz da parte de Deus para nós, está descoberto aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Nós passamos a compreender as Escrituras. O mais ignorante possível no sentido cultural, guiado pelo Espírito do Senhor, pode compreender o Evangelho. E isso tem sido demonstrado por milhares e milhares de pessoas ao longo dos anos na história da igreja. Mas agora, de forma direta, Paulo está exortando seus leitores a imitar Deus, vivendo como Cristo viveu. E a maneira que escolheu para simplificar o estilo de vida e as ações de Cristo foi citando o amor. Andai em amor como Cristo, que também nos amou. Aí eu lhe pergunto, você ama? Você tem afinidade com o amor? Se não, que triste. E aí a pergunta, movido pelo entendimento do Evangelho e o entendimento desta carta é, se não, por que você está afastado de Cristo? Porque para não ter afinidade com o amor, alguém precisa estar afastado de Jesus Cristo. Agora, se a sua resposta foi que sim, o que comprova esta afinidade? Este amor ou esta afinidade com o amor é notório? As pessoas percebem? Sua família, o vínculo mais íntimo da sua vida, se estendendo para os demais, isto é perceptível pelas pessoas. Veja bem, tem de ser notório. Tem de ser, caso contrário, não é amor. Pois o amor contagia as pessoas, até os inimigos. E aí eu volto à pergunta inicial. Você ama? Você tem exercitado o amor? Nos 2 primeiros versos deste capítulo, que nós acabamos de ler, Paulo faz 2 afirmações que devem nos conduzir à compreensão desta dinâmica do coração. Ser imitador de Deus e andar em amor. Para ambas exortações, Cristo é o meio, tanto em ser o caminho, como em ser o modelo para tal andar. É o que Paulo diz. Então, partindo desta exortação de Paulo, e tendo Cristo
como referência para nós, eu quero compreender com vocês nesta noite a dinâmica do coração que é fundamental para a saúde de toda pessoa. O bem-estar de cada pessoa. Então, a primeira coisa que o texto nos apresenta, e a palavra de Deus, em concordância com a palavra de Deus, e nós vamos perceber esta concordância, a primeira coisa é que devemos guardar o coração. Guardar tem o sentido de proteger, de cuidar para que se evite o que é prejudicial para a saúde e para os relacionamentos da pessoa. Esforçar-se para considerar o que é bom, aquilo que vale a pena. É assim que nós vemos nos evangelhos o ensino de Jesus Cristo. E é essa a ideia que Paulo expressa com a expressão, com o termo, a frase, sede imitadores de Deus. Logo no início da sua fala, no verso 1. Sede imitadores de Deus. A ideia de imitarmos a Deus contém elementos que apontam para a guarda do coração, para esse cuidado que devemos ter com Ele, envolvendo os atributos divinos, os atributos de Deus, que são comunicáveis, que são compartilhados conosco, como santidade, justiça, verdade, fidelidade e amor. Tem muitos outros, como ramificações desses que nós colocamos, mas especialmente estes atributos. Veja, Paulo exorta a imitar a Deus todos os que são filhos amados. Está aí no verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esse termo é usado por ele, e esse termo chama a atenção dos seus leitores para algo que ele, Paulo, já expôs na carta. A ideia desse filhos amados chama a atenção para os filhos que foram gerados por Deus. Não simplesmente aqui, não adotados por Deus, mas gerados por Ele. A ideia de uma nova criação. Algo que Deus faz a partir da conversão. Ele falou sobre isso, eu quero mostrar esse paralelo que nós temos várias vezes voltado no texto, em Efésios 2, verso 10. Você vai acabar esta carta sabendo esse versículo de cor. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A ideia, quando ele explica lá sobre a salvação, quando ele fala sobre a salvação, esse verso 10 conclui a sua palavra objetiva naquele pedaço de texto sobre a salvação e conclui falando o resultado. Tá bom, nós somos ou fomos salvos. E nesse sentido, para quê? E então diz, somos feitura dele. Somos poema de Deus, fomos refeitos. A ideia de uma nova criação em Cristo Jesus. Novamente, essa centralidade em Cristo está em toda a carta. Ele está batendo nesta tecla o tempo todo. E mais uma vez ele diz isso lá. Então nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus para algo novo. E a expressão que temos usado e repetido ao longo destas mensagens é para um novo estilo de vida. Substitua boas obras por estilo de vida, por uma nova forma de se viver. Essa é a ideia. Então, Deus preparou em seu projeto, antes da criação do mundo, ele estabeleceu o seu povo, ele estabeleceu o meio em que alcançaria este povo, ele salvaria este povo em Cristo Jesus, ele
recriaria este povo através dessa ação na conversão, e ele então determinou qual a forma desse povo viver. E agora, aqui no capítulo 5, versos 1 e 2, ele está fazendo menção àquilo que ele já falou lá atrás, e que vem trabalhando, e agora ele aponta, ele especifica mais ainda, ele simplifica, ele resume esse novo estilo de vida, dizendo que é viver em amor. Cristo também falou dessa forma. Eu quero fazer esse paralelo para mostrar para você que isso não é um evangelho segundo a cabeça de Paulo. É o evangelho ensinado e vivido por Jesus Cristo. E que Paulo, assim como os demais apóstolos, estava replicando, estava multiplicando. Então, Cristo também falou. Abra, sem desmarcar o texto, abra em Mateus capítulo 5. Eu quero ler alguns versículos a partir do verso 45. Mateus capítulo 5, verso 45 a 48. Eu vou ler do verso 43 ao 48, esse pedaço, esse parágrafo que nós temos aí. Então, Mateus 5, 43 a 48, ele diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ok, vamos parar um pouquinho, antes de eu continuar a leitura. Não, resista à leitura, espere um pouquinho, leia comigo, tá bom? Então, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Parece óbvio. Muitos diriam que é sensato, que é lógico. Até porque é exatamente o que as pessoas fazem. Talvez seja exatamente o que você faz. Basta ver as suas relações e os níveis de suas relações, às vezes dentro da igreja. Aí o que Jesus Cristo diz? Verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Percebe? A palavra de Jesus Cristo nos chamando ao exemplo do Pai, dando o Pai como modelo, e ele, ao mesmo tempo, ao fazê-lo, torna-se também modelo, referência para o povo, e diz que se nós queremos ligação com Deus, temos que agir como Deus agiu. Veja, a possibilidade de amar assim, como Jesus Cristo falou, está atrelada à amarração com Deus. E é isso que você vai compreender ao longo desse texto, ao longo dessa mensagem e ao longo da carta, assim como ao longo das Escrituras. Para verdadeiramente amar, nós temos que nos aproximar de Deus. Os gentios amam a si mesmos. É a ideia que Jesus Cristo expressa lá para o seu povo. Isto é, amam os que lhes são beneficentes. Consegue compreender? Tem simpatia para com os que cooperam com o seu bem-estar, segundo a sua vontade.
Não há dedicação ao próximo, mas extração do próximo. Isto é, extrai o que convém, como e quando convém. Isto não é amar. Meu irmão, minha irmã, você ser alegre, aberto, ser próximo daqueles que lhe são próximos, daqueles que contribuem para a sua vida de acordo com a sua visão, isso não é amor, isso é retribuir o que você tem e recebe. Tanto Jesus como Paulo, também no texto, chamam a atenção para a ligação entre pais e filhos. Você percebeu isso? É natural os filhos imitarem aos pais. E às vezes isso é tão forte que eles o fazem até inconscientemente. Quantas vezes o filho vai, enquanto pequeno, ele vai tendo os pais como modelo. Então, dentro da sua capacidade consciente, eles procuram imitar os pais. Mas conforme eles vão crescendo, eles vão percebendo a limitação, o erro, o pecado, os defeitos dos pais. Então, ele vai percebendo o que é virtuoso e o que não é. E muitas vezes ele olha para os pais, para o pai, para a mãe, e vê algo errado, vê algo que é prejudicial até para a família, e aí aquilo mexe com o filho ou com a filha, e então eles olham e dizem, isso está errado, isso é um absurdo, eu não vou ser assim. E aí às vezes até se rebela contra o pai e a mãe por causa daquela atitude, daquele erro. Mas é interessante que quantas vezes eles vão perceber, talvez perceber, quando alguém falar que eles estão repetindo exatamente aqueles erros que os fez se rebelar para com seus pais, estão repetindo esses erros nas suas ações, de tão forte que é isso. Mas é natural os filhos imitarem seus pais. Portanto, o que Paulo está dizendo, a semelhança de Cristo, seguindo a Jesus Cristo, é que se somos filhos de Deus, precisamos demonstrar isso imitando em todas as perfeições morais possíveis. Nós não somos deuses. Então temos limites. Mas podemos e devemos, porque este é o objetivo, esta é a expectativa de Deus, da ação de Deus em nossa vida, podemos pensar, sentir, falar e agir como Jesus Cristo. Então nós precisamos guardar, nesse sentido, o coração. Em toda a revelação, nós somos exortados por Deus a guardar, no sentido aplicativo de considerar, seja para viver o que está em sintonia com Deus, ou evitar viver o que é contrário a Deus. Nós temos textos que mostram isso. A ideia de guardar, de guardar-se, tanto para fazer o que é certo, como para não fazer o que é errado. Eu quero ver alguns textos com vocês, tá bom? Então, vamos ver textos que nos falam sobre esse guardar, essa ação e prática de guardar. Então, vamos lá, rapidamente. Salmo 106, eu quero só dar alguns exemplos aqui. Então, Salmo 106, verso 3, diz assim, não vou poder esperar tanto, tá bom? Então, bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. E veja que retidão, guardar a retidão e praticar a justiça está como paralelo nesse texto. Duas orações paralelas
trazendo a mesma mensagem de forma diferente. A escrita usa termos diferentes, mas a mensagem é a mesma. Então, novamente, bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Agora vamos para o Novo Testamento. Depois eu vou, mais adiante, voltar ao Antigo. Mateus capítulo 28, muito conhecido. Mateus 28, verso 20, faz parte da nossa missão. Jesus Cristo, quando falou, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os o quê? A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A ideia é de ensinando-os a considerar, a levar a sério, a prestar atenção, a lembrar-se, a temer, a viver tudo aquilo que tem sido ordenado. Agora veja no sentido contrário. Veja Marcos capítulo 8. Vamos ver 2 versos em Marcos. Marcos capítulo 8, verso 15. Primeiramente, Jesus Cristo diz assim, preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Agora veja o capítulo 12, verso 38, vai na mesma linha. Capítulo 12, verso 38. É em Marcos ainda. Ele diz, e ao ensinar, Jesus dizia, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Agora veja que nesses 2 versos, nós temos a prática de guardar. Antes, o guardar era para considerar. Guardar no sentido de viver. Agora, ele está falando de guardar o coração, no sentido de proteger-se. Cuidado. Cuidado para não viver tais coisas. Cuidado para vocês não agirem como eles agem. E ele dá, aqui nesses textos, a referência. E nós conhecemos ainda um texto muito citado, 2 Timóteo 4, 7. Paulo diz o quê? Que ele chegou ao final da vida e guardou o quê? A fé. Isso está lá em 2 Timóteo 4, 7. E veja, mais 3 textos aqui. Por quê? Que agora eu quero especificar. Nós vimos textos que falam dessa prática de guardar-se. Seja para a prática ou para não praticar. Agora, esta guarda é especialmente ilustrada nas Escrituras, pela guarda do coração. Veja comigo, Salmo 119, verso 11. Vamos ver 3 textos. Salmo 119, verso 11. O autor diz assim, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A ideia é, olha, as tuas palavras, aquelas palavras que eu ouço, aquelas palavras que eu leio, aquelas palavras que eu sei que vêm do Senhor, eu guardo na minha alma, eu guardo dentro de mim, eu as considero, para eu não pecar contra o Senhor. Um pouco mais adiante, Provérbios 4, verso 23, olha aí comigo, Provérbios capítulo 4, verso 23, o autor diz,
numa exortação paternal, a exortação ao filho, ele diz no verso 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o seu coração. Porque é de lá que se determina o que você é e o que você faz. Guarde o seu coração. Aí eu faço ligação com o texto que acabamos de ler. Guarde o seu coração para não pecar contra o Senhor. E o último texto, agora no Novo Testamento, Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, 7. Paulo, o mesmo Paulo de Efésios, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então veja, esta guarda, esta é a primeira ação na dinâmica do coração, que nós somos exortados por toda a Bíblia. Desde Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar o Senhor exortando o seu povo a fazer, ou a seguir o modelo, a seguir o exemplo, e o melhor exemplo disso é Jesus Cristo, de guardar o coração. Porém, esta guarda do coração, ao nos levar a considerar o que vem do Senhor, porque esta é a forma de guardar o coração, considerar o que vem do Senhor, ao fazer isso, ela nos impulsiona a segunda ação na dinâmica do coração, que é dar o nosso coração. Dar. Talvez o mais difícil para boa parte das pessoas, ou para a maioria das pessoas. Talvez não seja tão difícil para muitos, e para muitos que estão no Senhor, guardar o seu coração. E aí, em paralelo àquilo que falamos no início, não seja tão difícil saber, conhecer o Evangelho, conhecer a doutrina que vem de Cristo, saber o que é certo e errado, o que agrada e o que desagrada ao Senhor. Talvez esta não seja, certamente, aliás, esta não é, nesta dinâmica, a parte mais difícil. A mais difícil é de dar o seu coração. Meu irmão, minha irmã, resistir, entregar-se, por medo de machucar-se, pode soar como uma prudente medida de segurança, mas a médio e longo prazos mata. Mata as pessoas. Mata os relacionamentos. Consideremos o que é amar. E vamos aproveitar então e ir para aquela definição que tem sido repetida em nossa igreja. Uma tentativa de definir o amor através da ação. O que era amar? Amar é dar ao outro aquilo que realmente precisa, sem esperar algo em troca. Amar é dar ao outro aquilo que o outro realmente precisa. E esse realmente implica na vontade de Deus, sem esperar algo em troca. Veja, este dar é iniciado pela própria pessoa praticante da ação, até porque, para se considerar a necessidade do próximo, é preciso uma inicial entrega à disposição de fazê-lo. Pois nossa inclinação é para nós mesmos. Nós aprendemos isso de berço.
E quem nos ensina é nossa própria alma. Nós não precisamos de professores externos para isso, apesar de que eles existem. Mas nós mesmos, nossa alma, desde o berço, nos ensina a nos inclinarmos para nós mesmos. Então, para amar o outro, é preciso, primeiramente, parar de amar a si mesmo. Parar de dedicar-se a si mesmo. Parar de dar-se a si mesmo para dar-se ao outro. Isto implica em vulnerabilidade. E é exatamente do que as pessoas têm medo. De serem vulneráveis. Mas não há verdadeiro relacionamento sem vulnerabilidade, sem essa disposição. É tudo disfarce, é máscara, é maquilagem. Veja o que escreveu, vou ler para você um pedacinho de uma escrita. Veja o que escreveu C.S. Lewis. Eu achei muito interessante esse pedaço do texto e me lembrei e trouxe ele para a nossa citação. Amar é tornar-se vulnerável. Ame, seja o que for, e é provável que seu coração se contorça e se quebre, que é o medo das pessoas. Se você quiser ter certeza de mantê-lo intacto, não dê seu coração a ninguém, nem mesmo a um animal. Enrole-o cuidadosamente com hobbies e pequenos luxos. Evite todos os envolvimentos. Guarde-o em segurança no cofre ou no caixão mortuário. Seguro, escuro, imóvel, sem ar, seu coração se transformará. Não se quebrará, ficará inquebrantável, impenetrável, irredimível. O único lugar, exceto o céu, em que você pode estar a salvo de todos os perigos do amor, é o inferno. E sabe qual é o grande problema? Agora, fecha aspas para C.S. Lewis, né, e interagindo com sua afirmação, é que muita gente se preocupa, principalmente no saber, que a salvação em Jesus Cristo livra a pessoa lá daquele local indesejável, do inferno, daquele dia após a morte. E tem muitos que se contentam com esse tipo de livramento do inferno. Mas o Evangelho de Cristo não somente nos livra do inferno, mas ele tira o inferno de dentro de nós. Ele muda a nossa alma, ele muda o nosso coração. A vida é muito mais do que apenas estar em segurança, meu irmão, minha irmã, que é a grande preocupação das pessoas. Erram os que discutem o todo por uma parte, ainda mais não sendo a parte mais importante. Erram os que lidam com sua vida pensando exclusivamente em segurança, segundo a sua forma de pensar, que pode representar o que Paulo chama em Efésios capítulo 4, versículo 17, de vaidade de seus próprios pensamentos. As Escrituras estão repletas de exortações e ilustrações que apontam para a importância de ser autêntico, de dar o que puder dar. Na verdade, as Escrituras prometem que seremos recompensados com a mesma medida que usarmos ao dar-nos aos outros.
Isso é promessa do Senhor. O coração que se mantém fechado, mantém as pessoas à distância. O coração que se arrisca e se abre, convida as pessoas a entrar, por nada ter a esconder. E ainda promove a generosidade. Ao tornar-se vulnerável, ele demonstra amor. Por isso as Escrituras falam de dar com alegria. Você já notou como um espírito assim se torna contagiante? Quando estamos rodeados desse tipo de dinâmica, sentimos-nos arrebatados por uma nova onda de determinação e parece que nada consegue parar isso. É contagiante. Em sua segunda carta aos Coríntios, não precisa procurar o texto. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo faz uma declaração interessante. Ele diz assim, falando lá no contexto de contribuição, ele diz: cada um contribua segundo propôs ao seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. Agora veja, quando ele usa a expressão com tristeza, isso quer dizer relutantemente. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, não relutantemente. E a expressão por necessidade, que ele também condena, na prática de dar, implica em forçado pelo que os outros possam pensar ou dizer. Mas ele diz, Deus ama o que dá com alegria. Por quê? Por que Deus ama esta iniciativa, esta disposição? Porque os que dão com alegria, os que se dão com alegria, são rápidos pela espontaneidade, são rápidos pela disposição do coração, são rápidos pela ausência da dúvida em entregar-se, pela certeza de agir em conformidade com a ação do Senhor por eles. E tudo isso promove a abundância. Foi o que aconteceu. Eu vou dar 2 exemplos. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, quando Deus solicitou, lá no caso, a oferta para o serviço da obra que o Senhor ordenou. E lá em Êxodo 36, lá nos versos 2 a 7, nós vemos Moisés mandando o povo parar de fazê-lo. Chega uma hora que Moisés vira para o povo e diz: parem de ofertar, pois já temos mais que o suficiente, já chega. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, anos e anos depois, quando juntou-se a Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E por toda a carta, nós vemos esta ação rápida, imediata, disponível, essa ação alegre, abundante do povo. E com rapidez também cumpriram a sua tarefa. Porque é assim que o Senhor abençoa as pessoas que se dão, sem medo de serem machucadas. A confiança e a disposição em dar-se faz toda a diferença no viver individual e coletivo. E dentre as ações necessárias para que isso se torne uma realidade em sua vida, você precisa de 2 coisas. Primeiro, examinar o seu coração. Pare diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, e examine o seu coração por esta palavra. Que tipo de caráter seu coração segue e reflete?
Ele é livre a doar-se, ou ele é preso a amarras terríveis que enfeiam a sua vida e o impedem de viver. Então esta é a primeira coisa. Examinar o seu coração. E a segunda coisa é confiar em Deus. Ele é o seu maior exemplo, ele é o nosso maior exemplo. Ele manteve seu caráter santo e doou sua vida com alegria, por isso ele não hesitou em agir em nosso favor. Isto é amar. Por isso Paulo afirma que devemos andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Aí eu volto às perguntas para a sua reflexão. Você ama? Você tem afinidade com o amor? Se não, por que está afastado de Cristo? E se sim, o que comprova esta afinidade? É notório? Porque tem de ser. Caso contrário, não é amor, pois o amor contagia a todas as pessoas, até os inimigos. Você ama? Realmente ama? Feche seus olhos e responda ao Senhor. Meu desejo ser como Cristo, meu desejo ser-lhe fiel, ser como Cristo, oh sim eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Meu desejo ser como Cristo, meu desejo ser-lhe fiel, ser como Cristo, oh sim eu quero viver para Cristo, meu Salvador.